Olá! É uma honra estarmos aqui hoje apresentando o nosso trabalho de conclusão de curso. Antes de iniciarmos, gostaríamos de apresentar brevemente como a nossa equipe se estruturou ao longo do projeto, já que cada etapa foi construída de forma conjunta e integrada. A liderança ficou sob responsabilidade da Sabrina Pelizaro, que conduziu os processos e garantiu o alinhamento do grupo. A Mariana Campos atuou como vice-líder e integrou o planejamento estratégico ao lado de Ana Isabelle e da Bia Santos, que contribuíram diretamente nas decisões táticas e nas análises do projeto. No setor financeiro, contamos com a Giovana Rinaldi, que também apoiou outras equipes sempre que necessário, e com a Letícia Reis, que além do financeiro assumiu a parte da redação e da produção textual. A Maria Isabela também compôs a equipe de redação, colaborando na organização e na elaboração dos documentos. Na área de relações públicas estiveram presentes a Esther Cação e novamente a Sabrina Pelizaro, responsáveis pela comunicação externa e por articulações importantes para o desenvolvimento da consultoria. Por fim, a equipe de mídias e design foi formada pela Letícia Costa e pelo Guilherme Gomes, que desenvolveram os materiais visuais e criaram a identidade gráfica do projeto. Para começar, Philip Kotler, considerado o pai do marketing moderno, disse: "A melhor publicidade é feita por clientes satisfeitos." Essa frase resume a essência do nosso trabalho. Compreender como o relacionamento entre nutricionistas e seus pacientes pode ser fortalecido por meio de estratégias de marketing de relacionamento. O nosso TCC tem como tema o marketing de relacionamento aplicado a micro e pequenas empresas no segmento da nutrição. E tem como foco analisar como nutricionistas constroem laços com seus pacientes e como esse processo pode se tornar uma ferramenta essencial de fidelização em um mercado tão competitivo. Hoje, vamos apresentar a trajetória do projeto desde sua fundação teórica até a aplicação prática com o nosso cliente, o nutricionista Leonardo Simões. Nosso roteiro está dividido em tema e relevância, objetivos e metodologia, embasamento teórico, declarações institucionais, identidade visual, mix marketing e criativos da Nefer. Análise do cliente, SWOT, persona e mapa de empatia, análise do cliente, mix marketing e redes sociais, ações e desenvolvimento prático da consultoria e conclusão. Para começar a nossa apresentação, é importante entender por que escolhemos trabalhar especificamente com o marketing de relacionamento dentro do mercado de nutrição. Nos últimos anos, esse mercado passou por um crescimento muito significativo no Brasil, e isso não foi algo aleatório. Ele acompanha um movimento global de interesse por saúde, bem-estar e hábitos de vida mais equilibrados. Segundo dados oficiais do Conselho Federal de Nutricionistas, atualizados em 2024, o número de nutricionistas ativos no país cresceu de 158 mil em 2021 para mais de 194 mil em 2024. Isso representa um salto expressivo em apenas 3 anos e mostra como a nutrição deixou de ser vista somente como acompanhamento para doenças e passou a ocupar um lugar central na rotina de muitas pessoas. Quando a gente olha para a região sudeste, que concentra a maior parte da população urbana do país, esse crescimento é ainda mais evidente. São Paulo, por exemplo, tem uma das maiores demandas por serviços ligados à saúde e ao bem-estar, ao mesmo tempo em que também possui a maior concorrência entre os profissionais. Ou seja, o nutricionista não disputa apenas por atenção, ele disputa por espaço em um mercado saturado de conteúdos, profissionais e tendências alimentares. E aí surge a grande questão do nosso TCC, que é o que faz um paciente escolher trabalhar com um profissional e principalmente permanecer com ele. É aqui que entra o marketing de relacionamento, que de forma simples é um conjunto de estratégias que ajudam a criar um vínculo mais forte entre o nutricionista e o paciente. Ele não é sobre propaganda, não é sobre vender um serviço, é sobre confiança. E quando falamos de nutrição, confiança é tudo. O nosso interesse pelo tema começou justamente ao perceber que, em muitos casos, o paciente não desiste porque não gosta da dieta. Ele desiste porque não se sente acolhido, ouvido e acompanhado. Isso significa que em um mercado onde muita gente oferece a mesma coisa, a diferença está no modo como o profissional se conecta com quem está atendendo. Por isso, nossa pesquisa e nossa atuação dentro da consultoria foram guiadas por uma pergunta:
como transformar atendimento em relacionamento. Essa é a base do nosso projeto. Nosso objetivo geral foi aplicar ferramentas do marketing de relacionamento para entender a dinâmica da relação entre nutricionistas e seus pacientes. Já os objetivos específicos foram estudar o tema, compreender como a relação é construída no dia a dia do atendimento, analisar nosso cliente e desenvolver estratégias de fidelização. Nossa metodologia envolveu pesquisa bibliográfica, estudos de caso, análise de dados, criação de materiais estratégicos e observação prática. Também utilizamos pesquisas qualitativas e quantitativas para entender comportamentos reais do público. A pesquisa quantitativa, realizada com 52 respondentes, mostrou que 76% desejam um nutricionista que forneça acompanhamento semanal e comunicação acessível. Já a pesquisa qualitativa, feita por meio de entrevistas, revelou que muitos pacientes se frustram com atendimentos rápidos e pouco personalizados. Esses dados foram essenciais para construir estratégias aplicáveis e verdadeiramente alinhadas às necessidades do público. Para construir nossa base teórica, estudamos autores que tratam justamente da importância das relações humanas dentro do marketing. Philip Kotler, em 2012, explica que a fidelização é mais valiosa que a conquista de novos clientes. Isso porque um paciente satisfeito tende a permanecer mais tempo em acompanhamento, recomendar o profissional e até defender a marca dele espontaneamente. Don Peppers e Martha Rogers afirmam que o relacionamento não é uma ferramenta, mas uma filosofia. Ou seja, não é só mandar mensagem, é acompanhar, ouvir, ajustar, personalizar. McKenna diz que o marketing moderno desloca o foco do produto para o cliente. Isso significa que o serviço não se sustenta sozinho, ele depende da forma como é entregue. Além disso, trabalhamos alguns conceitos técnicos que embasam nosso projeto. Marketing direto, conjunto de ações enviadas diretamente ao cliente, mensagens, e-mails, lembretes, PDFs e etc. Database Marketing, organização dos dados do cliente para personalizar o atendimento. Cliente interno, quem participa da organização, no nosso caso, a equipe da Nefer. Cliente externo, quem consome o serviço, os pacientes do nutricionista. Fidelização, o processo que faz o cliente continuar consumindo voluntariamente, porque se sente bem atendido. Todo esse conjunto fundamenta tudo o que fizemos no decorrer do projeto. Dando continuidade, chegamos à parte referente às nossas declarações institucionais. Antes de tudo, é importante destacar que esses elementos representam a identidade da Nefer e também o alinhamento da nossa equipe. Eles não são apenas definições teóricas, mas funcionam como a base que orienta todas as nossas decisões dentro do projeto. A missão descreve o motivo da existência da organização e o papel que ela desempenha na prática. A visão apresenta o posicionamento que buscamos construir para o futuro. Já os valores correspondem aos princípios éticos e comportamentais que sustentam nossas ações. Quando esses três pilares estão bem estabelecidos, a comunicação institucional se torna mais coerente e todas as escolhas estratégicas passam a seguir uma mesma direção. A missão da Nefer foi definida da seguinte forma: nutrir relacionamentos de qualidade, criando estratégias de marketing personalizadas que priorizam a excelência, promovendo confiança, fidelidade e resultados consistentes. Essa missão reflete o propósito central do projeto, especialmente considerando o contexto do mercado de nutrição, que tem crescido significativamente nos últimos anos. O aumento de profissionais na área exige que o nutricionista não trabalhe apenas com técnica, mas também com vínculo. Por isso, nossa missão enfatiza tanto a personalização quanto a construção de confiança. A visão que orienta a Nefer estabelece onde queremos chegar: ser referência em marketing de relacionamento no setor de nutrição, reconhecida pela qualidade e por gerar conexões que impulsionam o sucesso dos nossos clientes. Por fim, definimos 4 valores que funcionam como a base de todas nossas ações: cuidado no processo de fidelização, personalização do atendimento, transparência na comunicação e compromisso com o bem-estar. Podemos afirmar que essas declarações institucionais foram essenciais para que a Nefer se consolidasse como uma consultoria com propósito definido, posicionamento claro e identidade própria. Cada etapa do processo foi guiada por esses princípios, garantindo coerência entre aquilo que pensamos, planejamos e entregamos ao longo do TCC.
O Manual de Identidade Visual da Nefer é o documento técnico que define os padrões oficiais de aplicação da marca. É nele que estão organizadas as diretrizes para o uso do logotipo, da paleta de cores, da tipografia e dos demais elementos gráficos que compõem a nossa comunicação institucional. A identidade visual cumpre o papel de traduzir de forma objetiva e coerente os valores que estruturam a marca: precisão, método e fortalecimento de relações. Os principais componentes da nossa identidade visual são: nome. A construção da identidade visual da Nefer começou pela essência da marca, o seu nome. Vindo do Egito Antigo, ele carrega um significado profundo e é capaz de expressar valores como eficiência, propósito e integridade. Seu significado reúne simultaneamente os termos bom, completo e perfeito, o que reúne com clareza o padrão de qualidade que buscamos transmitir na consultoria. Slogan. O slogan Nutrindo Relações traduz de forma precisa a proposta da marca. Assim como o nutricionista nutre a saúde de seus pacientes, a Nefer nutre a saúde do seu negócio. A ideia central está no fortalecimento e na manutenção da relação entre o profissional e seus pacientes, sempre de maneira estratégica, mensurável e alinhada às demandas do mercado de nutrição. Tipografia. Na escolha das tipografias, optamos por fontes orgânicas com traços suaves e arredondados, que reforçam a sensação de proximidade e humanização. Apesar disso, mantém a formalidade e o profissionalismo, necessários para posicionar uma consultoria. Essa composição tipográfica contribui para a construção de uma comunicação visual acolhedora, clara e consistente. Cores. A paleta de cores é formada pelo verde e pelo bege suave. O verde simboliza saúde, renovação e equilíbrio, elementos fundamentais no contexto da nutrição. Já o bege transmite leveza, clareza e sofisticação, equilibrando a composição com um caráter acolhedor e elegante. A combinação das duas cores reforça a harmonia visual e a credibilidade que buscamos transmitir. Cada um desses elementos foi escolhido de forma estratégica, garantindo que, quando aplicados em conjunto, pudessem expressar uma identidade visual harmônica, coerente e alinhada ao propósito da marca. Como resultado, a Nefer se apresenta como uma consultoria visualmente consistente, acolhedora e confiável, com uma presença estética capaz de se destacar dentro do segmento de marketing aplicado à área de saúde. Segundo Philip Kotler, o Mix Marketing é um conjunto de ferramentas táticas de marketing, produto, preço, prazo e promoção que a empresa utiliza para produzir a resposta que deseja no mercado-alvo. A partir dessa definição, entendemos que os 4 P's representam elementos essenciais para qualquer estratégia, pois organizam a forma como a marca se posiciona, se comunica e entrega o valor ao seu público. O produto corresponde a tudo aquilo que a marca oferece, seja um bem, um serviço ou uma experiência que agrega valor ao consumidor. O preço envolve tanto o valor percebido quanto a política de precificação adotada, o que impacta diretamente na decisão de compra. A praça diz respeito aos canais de distribuição e aos pontos de contato que permitem que o produto chegue até o cliente. A promoção abrange todas as práticas de divulgação e comunicação utilizadas para apresentar o produto ao público. Quando esses 4 elementos estão alinhados, a marca se fortalece e amplia suas possibilidades de sucesso no mercado. No caso da Nefer, aplicamos essa ferramenta e chegamos aos seguintes resultados. Produto: consultoria experimental de marketing de relacionamento voltada para micro e pequenos nutricionistas, desenvolvida com base em pesquisas, análises e estratégias específicas do segmento. Preço: o valor estimado para o trabalho realizado ao longo do desenvolvimento da consultoria é de R$ 2.000, considerando os materiais entregues, o planejamento e o acompanhamento das ações. Praça: a ETEC Martin Luther King foi a base de desenvolvimento e implementação do projeto, servindo como espaço de estruturação e orientação de todas as etapas. Promoção: a Nefer foi divulgada em eventos institucionais, como a Secult e a Cientec, e também por meio das redes sociais, com um foco no Instagram, reforçando sua presença digital.
Além do Mix Marketing, realizamos a análise SWOT da Nefer para compreender nossa posição estratégica dentro do projeto. Identificamos como forças a identidade visual consistente, a organização da equipe e a boa comunicação interna. Como fraquezas, o tempo limitado e a disponibilidade restrita de recursos. Entre as oportunidades, destacamos o crescimento do mercado de consultorias e a expansão do marketing de relacionamento na nutrição. E, por fim, como ameaças, reconhecemos a concorrência elevada e a saturação crescente de conteúdo sobre saúde na internet. Essa análise auxiliou na tomada de decisões mais assertivas e no aprimoramento contínuo das nossas entregas. Também desenvolvemos recursos que reforçam a presença institucional da marca. As camisetas oficiais foram pensadas para refletir a essência da Nefer. O verde escuro remete à saúde, equilíbrio e crescimento, enquanto a aplicação da tipografia na parte frontal transmite clareza e profissionalismo. No verso, o símbolo egípcio e o significado da palavra Nefer reforçam os conceitos que orientam nossa comunicação. Outro elemento relevante é o perfil no Instagram. Toda a identidade visual está aplicada de forma consistente e estratégica, com cores, tipografia e composições que reforçam os valores da marca. A biografia apresenta com clareza o propósito central, nutrindo relações. Isso fortalece a credibilidade e estabelece conexão entre linguagem visual e textual. Por fim, o portfólio institucional da Nefer reúne de forma objetiva a visão, os serviços, o posicionamento e os diferenciais da consultoria. Ele funciona como principal material de apresentação para o cliente, consolidando nossa atuação no marketing de relacionamento para nutricionistas e demonstrando o profissionalismo do projeto. Após estruturarmos a nossa consultoria, buscamos um profissional da área da nutrição que estivesse disposto a ser nosso cliente. Foi nesse processo que estabelecemos contato com o nutricionista Leonardo Simões e iniciamos a produção dos materiais voltados ao seu atendimento e à sua presença digital. Para compreender de maneira mais completa o perfil do profissional e o serviço que ele oferece, fizemos reuniões com ele e utilizamos ferramentas de análise amplamente reconhecidas no campo do marketing. Entre elas, aplicamos a análise SWOT, definida por Philip Kotler como uma avaliação global das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de um negócio. Essa ferramenta permite identificar a posição estratégica da empresa dentro do mercado em que atua, oferecendo uma visão clara do que deve ser mantido, aprimorado ou transformado. Com base nessa análise, chegamos aos seguintes resultados. Forças. O cliente apresenta sólida qualificação com especializações e um diferencial importante na avaliação física. Oferece um atendimento completo e de qualidade, acompanhado de suporte contínuo após as consultas, tanto pelo WhatsApp quanto pelo aplicativo, facilitando o acesso ao plano alimentar e os ajustes necessários. Fraquezas. Observamos dificuldades relacionadas à retenção do público-alvo nas redes sociais e certas inconsistências nas respostas dos clientes. Além disso, parte do conteúdo publicado tende a focar em temas ligados à educação física, o que pode desviar a atenção do público que busca conteúdo especificamente voltado para a nutrição. Oportunidades. O nutricionista possui credibilidade consolidada e diversos feedbacks positivos, que podem ser utilizados de forma estratégica para fortalecer sua presença digital. Há ainda grande potencial para parcerias e expansão no ambiente digital, ampliando o seu alcance e atraindo novos públicos. Ameaças. O mercado apresenta concorrência crescente, inclusive com profissionais recém-formados oferecendo preços mais baixos. Outro ponto de atenção é a presença de criadores de conteúdo sem formação adequada, que acabam atraindo parte do público com soluções superficiais e informações incorretas, reduzindo a procura por acompanhamento profissional. A partir dessa avaliação, concluímos que o cenário revela um profissional qualificado, com boas oportunidades de crescimento e fortalecimento da presença digital. Entretanto, é necessário direcionar a atenção aos pontos de melhoria e às ameaças externas, para que sua competitividade seja mantida e seu posicionamento reforçado. Com base nas personas e no mapa de empatia desenvolvidos, identificamos que o público-alvo do nutricionista é composto por pessoas modernas e bem informadas, interessadas em estilo de vida saudável, mas que enfrentam uma rotina acelerada, excesso de informações e falta de tempo para gerenciar hábitos alimentares com constância.
Mesmo diante desses desafios, esse público valoriza equilíbrio, bem-estar e orientações práticas baseadas em evidências. Dessa forma, torna-se ideal para estratégias de marketing humanizado que ofereçam um acompanhamento acessível, prático e eficaz. Além da análise SWOT, utilizamos outra ferramenta essencial para aprofundar o estudo sobre o trabalho do nosso cliente, o Mix Marketing. Por meio dos 4 Ps, conseguimos compreender de forma mais estruturada como o Leonardo se posiciona no mercado, quais são seus diferenciais e de que maneira a entrega do serviço é organizada. Com base nessa ferramenta, chegamos aos seguintes resultados. Produto. O serviço oferecido consiste em uma consultoria nutricional personalizada, com foco em saúde, performance e qualidade de vida. Inclui avaliação física, solicitação e análise de exames e elaboração de cardápios individuais. O atendimento é complementado por suporte contínuo via WhatsApp e planos flexíveis, garantindo acompanhamento real, direto e voltado para resultados sustentáveis. Preço. Os valores variam de acordo com o tipo de acompanhamento. Os planos online têm preço inicial de R$ 200, enquanto o plano anual chega a R$ 2.950. As consultas avulsas possuem valores entre R$ 300 e R$ 500. Planos trimestrais e semestrais apresentam valores intermediários, oferecendo múltiplas opções para diferentes necessidades e possibilidades financeiras. Praça. O atendimento é realizado presencialmente na cidade de São Paulo e também online para todo o território nacional. Os planos possuem flexibilidade de pagamento, inclusive com possibilidade de parcelamento, o que amplia o acesso ao serviço e facilita a adesão dos pacientes. Promoção. A divulgação ocorre principalmente pelas redes sociais, utilizando conteúdo educativo como estratégia para atrair e engajar o público. Essa comunicação é complementada pelo suporte constante via WhatsApp, que reforça a proximidade e o atendimento humanizado. A combinação de informação acessível, cuidado e praticidade contribui para a construção de resultados consistentes, sem abrir mão do prazer e da autonomia alimentar. A análise mostra que o nutricionista oferece uma consultoria completa e personalizada, com estrutura adaptável a diferentes perfis e necessidades. Os produtos, os valores e os canais utilizados apresentam boa flexibilidade, o que favorece o alcance e fortalece a credibilidade do serviço. Somado à promoção focada em conteúdo educativo e ao atendimento humanizado, o modelo se aproxima do público de maneira estratégica e eficaz. Por fim, analisamos também as redes sociais do nutricionista. Constatamos que o perfil apresenta comunicação organizada, sólida e confiável, mas ainda muito direcionada à nutrição esportiva, com ênfase em performance e estética. Para atingir o público geral, que busca saúde, equilíbrio e orientação acessível, é necessário ajustar a identidade visual, diversificar a linha editorial e adaptar a linguagem. Esse caminho possibilita ampliar o alcance e consolidar uma presença digital mais versátil, unindo autoridade científica e proximidade humana, em alinhamento com o marketing de relacionamento que a Nefer propõe. Nesta fase do projeto, com todas as informações estratégicas já coletadas e analisadas, iniciamos o desenvolvimento de um cronograma detalhado para organizar atividades, prazos e responsabilidades da consultoria de forma clara. Essa etapa foi essencial para acompanhar o progresso das entregas e garantir que cada parte do TCC fosse concluída dentro de um tempo previsto, permitindo uma visão ampla e organizada do desenvolvimento da consultoria. Durante a construção do projeto, foram estabelecidas parcerias estratégicas que contribuíram diretamente para a consolidação dos objetivos da Nefer. A primeira parceria foi realizada com a turma do 3º ano de Nutrição e Dietética da ETEC Parque Belém, possibilitando nossa participação na Semana Multicultural, a SECUT. Essa participação fortaleceu o diálogo entre as áreas de marketing e nutrição, ampliando o alcance do nosso trabalho. A segunda parceria ocorreu com a Magni Consultoria, resultando na reforma das paredes do refeitório da ETEC Martin Luther King. Essa ação social promoveu a integração entre os estudantes e tornou o ambiente escolar mais acolhedor. A atividade envolveu planejamento, design e execução da pintura, simbolizando a relação entre alimentação, relações humanas e o propósito dos TCCs desenvolvidos ao longo do ano. Essas ações buscaram fortalecer a marca e promover o bem-estar aliado a uma comunicação humanizada. Na SECUT, em parceria com as alunas de nutrição, realizamos uma oficina educativa sobre alimentação saudável, composta por palestra e preparo de uma receita prática. Essa atividade uniu teoria e prática, incentivou a troca de conhecimento e promoveu conexões positivas entre os participantes. Na Cientec, apresentamos uma atividade experimental voltada ao funcionamento do sistema digestório humano, tornando o aprendizado mais visual, interativo e
didático, reforçando a importância da alimentação equilibrada para a saúde. Outra ação prática foi o budget do projeto, que corresponde ao orçamento planejado pela Nefer para a execução das ações do TCC. Todas as despesas foram estimadas previamente, permitindo prever custos, alocar recursos de maneira eficiente e garantir que cada etapa fosse realizada dentro da capacidade financeira da consultoria, mantendo a responsabilidade e a organização. Além dessas ações gerais, desenvolvemos estratégias específicas para o nosso cliente. O panfleto informativo foi projetado para apresentar de forma objetiva os serviços do nutricionista, destacando sua identidade visual e os seus diferenciais com versões física e digital, que ampliam o alcance da comunicação. O padrão de atendimento foi criado para garantir consistência na comunicação, definindo linguagem, tom de voz e condutas que reforçam profissionalismo e acolhimento, contribuindo diretamente para a fidelização do público. O PDF institucional reuniu informações sobre sua formação, metodologia e valores de Leonardo Simões, transmitindo credibilidade e fortalecendo sua imagem como profissional qualificado para o cliente. Finalizamos aqui mais um trabalho importante. E este tem um significado particular para nós, porque a conclusão de um TCC representa um marco na formação de qualquer estudante. Há algum tempo, apenas ouvir a palavra TCC já causava uma certa apreensão, acompanhada da dúvida sobre nossa capacidade de cumprir todas as etapas. Hoje, olhando para o percurso que fizemos, fica claro que não só cumprimos, como entregamos um trabalho conduzido com responsabilidade, organização e qualidade. Chegar ao fim desse processo traz uma sensação ambígua. Por um lado, a satisfação por concluir uma etapa essencial da nossa formação técnica, que nos permitiu evoluir profissionalmente em um curto período de tempo. Por outro, a consciência de que essa conclusão também encerra um ciclo nas nossas vidas dentro da ETEC Martin Luther King. Queremos agradecer profundamente à nossa orientadora Luana Aracri, à ETEC Martin Luther King, ao diretor Valdir e a todos que dedicaram seu tempo para acompanhar os resultados desse trabalho. Concluímos essa etapa com a certeza de que cumprimos o nosso propósito e de que esse trabalho representa um avanço significativo na construção da nossa identidade profissional. Muito obrigada a todos!